Ivan Kleber, vamos começar aqui o nosso quadro humorístico, porque o chanceler Mauro Vieira deu uma entrevista à televisão norte-americana dizendo que Lula é muito ocupado e que o encontro com Donald Trump será virtual e não presencial. Trump fez toda uma adulação educada a Lula e Lula retribui, o governo brasileiro retribui dessa maneira. Como é que pode ser essa conversa? E lembrando que a porta-voz da Casa Branca já lembrou que Trump alertou que o Brasil não vai avançar, só vai fracassar sem a parceria norte-americana. Então, como é que fica uma reunião dessa virtual? Boa tarde, Serrão, sempre uma alegria estar aqui com você também. Olha só, o Lula se diz ocupado para conversar com o presidente americano Donald Trump, mas não para preparar esse discurso para defender Cuba, para defender Maduro e para atacar Israel. Aí, de alguma maneira, ele encontrou tempo, não é mesmo? Serrão, ele foi pego de surpresa com esse convite. Ele atacou tanto o Trump, ele sequer citou o nome do Trump, que talvez ele não estivesse esperando um convite cordial na frente de todo o mundo. E quando eu digo todo mundo, é quase que literal, no sentido que milhares de pessoas no mundo estavam acompanhando, né, o discurso do presidente americano Donald Trump, quando ele disse, olha, encontrei o Lula ali, dei um abraço e vamos conversar. Ele não esperava isso. E nesse ponto que eu acredito que a reação, então, do establishment brasileiro, do governo brasileiro, será de evitar o contato, uma reunião presencial nos Estados Unidos. Justamente, primeiro, para não correr o risco de... Nós temos uma situação semelhante a que foi no início do ano com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e depois com o presidente da África do Sul, principalmente com o presidente da África do Sul. Eu vejo muitas pessoas comparando a questão da Ucrânia, mas lembre-se, a África do Sul é um país BRICS. Na cabeça do presidente americano Donald Trump, Lula e África do Sul, o presidente sul-africano, respondem a Pequim. Então a comparação aqui cabe mais com a África do Sul do que com a Ucrânia. Eu acredito que eles vão evitar esse contato, né, essa reunião presencial, e vão tentar fazer algo por telefone. E aí por telefone a gente sabe que as câmeras estão desligadas e o grande público não vai acompanhar essa conversa, que é a grande diferença aqui, Serrão. Eu vou bater nessa tecla. Nós podemos gostar ou não da maneira que Donald Trump conduz ali, mas é tudo aberto, é no Salão Oval da Casa Branca, os jornalistas podem fazer a pergunta. Eu já acho difícil o Lula aceitar, né, ficar ali de frente com o Trump, quanto mais sem filtro ali de frente para os jornalistas. Serrão, eu sei que é você que faz a pergunta aqui, mas eu respondo, passo outra pergunta a você e ao nosso chat aqui, a nossa audiência, Geisiane. Vocês conseguem imaginar o Lula diante de 7, 8, 10 jornalistas que farão perguntas a ele que ele não está acostumado a ter que responder no Brasil? Se diante da jornalista da emissora BBC News na semana passada ele já se complicou, vocês imaginem, né, os senhores imaginem diante de 7, 8 jornalistas ali da mídia americana, eventualmente alguma mídia brasileira. Então não é só a questão de sentar na frente do laranjão, como você diz, Serrão, mas também ter que enfrentar a mídia livre, do mundo livre, onde os jornalistas não serão impedidos de fazer as perguntas que eles consideram que tem que ser feita. Então é muito provavelmente que, se essa conversa acontecer, ela será por telefone. A Casa Branca vai seguir o protocolo, muito provavelmente o presidente americano Donald Trump deve ter uma reunião antes com assessores, com sua equipe, com Marco Rubio, para participar, né, dessa ligação telefônica, mas sensação de momento, tá, Serrão? Se ficar por uma ligação telefônica ali, ou uma videoconferência, eu acredito que não muda nada. Uma conversa presencial, talvez, pelo sim, pelo não, poderia mudar um pouco a situação, mas por telefone, pelo menos... o Trump, ninguém vai poder acusar o Donald Trump de não ter aberto aí uma possibilidade para os dois lados conversarem. Geisiane, eu devolvo para você. Quero te ouvir um pouquinho mais em relação justamente a essa fala do Donald Trump, né? Justamente isso, ele está deixando ali as portas abertas em relação ao Lula, mas a gente queria te ouvir em relação ao restante da estratégia, a pressão aplicada em cima do próprio Lula, a pressão aplicada quando o Lula está em Nova York. A gente queria te ouvir um pouco mais a respeito disso. Então, Geisiane, ironia do destino, né? Discursa o presidente do Brasil e depois discursa o presidente americano, logo Lula e Trump. Como você bem lembrou no começo, o Lula veio, e a doutora Fabi também dizia isso, com esse tom belicoso, com esses ataques, com raiva,
até com uma expressão facial assim de quem estava no ataque, e aí defende Cuba, defende Venezuela, e depois vem o Trump e diz, não, eu encontrei ele ali atrás, dei um abraço, rolou até uma química, tudo bem que foram 39 segundos ou 29 segundos, independente de qualquer coisa. Quem estava no recinto, mas também imaginem quem estava assistindo de casa os dois discursos e vê ali um abismo entre um e outro. Peraí, o Lula está acusando os Estados Unidos, sem citar os Estados Unidos, disso tudo, e do outro lado você tem o presidente da maior potência militar e econômica do mundo, abrindo ali, dizendo, não, nós vamos conversar. O contraste foi enorme, Geisiane, entre um discurso e outro. E o Trump, usando da diplomacia, sim, abriu a possibilidade, como eu disse antes, ninguém vai poder acusar o Trump de, eventualmente, não abrir a possibilidade para um diálogo. E aqui fica outro questionamento. Será que a Lula interessa? Será que esse era o objetivo? Conseguir uma conversa com o Trump? Há meses ele vem dizendo que está tentando, enfim, que não conseguiu um contato com o Donald Trump. Mas será que era esse o interesse? Minha opinião, Geisiane, e deixo aqui, compartilho com a audiência, acho que antes de aceitar qualquer convite do Donald Trump, de conversar com o Donald Trump, primeiro Lula vai ligar para a China, vai conversar com Xi Jinping, eventualmente vai conversar com Vladimir Putin, antes de tomar a decisão de como conduzir as conversas com Donald Trump. Isso se ele não ligar para Cuba também, aí seria realmente o fim da picada, mas eu acredito que não vai chegar a tanto. Mas eu bem quietinho ali, acho que uma ligação para o Xi Jinping, antes de ligar para o Trump, vai acontecer, viu, Geisiane? Ivan, olha só, tem mais uma pimentinha ainda aqui em relação a tudo isso que está acontecendo, né, nessa convenção aí, nessa Assembleia da ONU, porque ao final do discurso de Lula e Trump na ONU, Eduardo Bolsonaro fez uma análise sobre o posicionamento de cada país na mesa de negociação. Para o deputado, o presidente dos Estados Unidos mostra firmeza estratégica aliada à inteligência política. Não resta outra alternativa a Lula senão aproveitar a rara oportunidade de sentar-se com Trump, segundo Eduardo Bolsonaro. Em resumo, o Brasil está nas cordas e isso justifica a pressão por uma anistia ampla, geral e restrita. Mas, Ivan, em relação a esse posicionamento do Eduardo Bolsonaro, eu queria te ouvir como que isso estreita ainda mais a relação do Donald Trump, como que isso impacta, por exemplo, em mais sanções aqui no nosso país, em estratégia para o futuro mesmo. A gente está na porta das eleições aqui no nosso país, o ano praticamente já acabou, 2026 está aí na porta, a gente vai começar aí com um ano eleitoral pegando fogo. Queria te ouvir a respeito disso já, que Eduardo Bolsonaro está na América, né? Não está aqui, acabou a licença em julho, mas ele continua aí, é exilado político também da ditadura da toga aqui imposta ao nosso país. Eu acredito que quem sintetizou muito bem essa declaração do deputado Eduardo Bolsonaro foi o assessor do presidente Trump, o Jason Miller, que foi às redes sociais e colocou lá, liberte Bolsonaro, deixando bem claro que é esse o ponto. O Lula pode falar aquilo que ele achar que tem que falar ali na ONU, mas o ponto crucial, conversa por telefone, conversa pessoal, via rede social, não importa, vão se comunicar por fumaça, não importa. O ponto é que Donald Trump foi bem claro em julho e você abordou a questão das eleições. E para termos uma eleição num cenário mais, no mínimo, diria, pacificado no ano que vem, é necessária anistia, não a dosimetria que foi apresentada na semana passada, que eu acredito que caminha a passos largos para ser uma página virada, mas Donald Trump foi bem claro sobre a questão das eleições. O Eduardo Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, ratifica isso na publicação dele, e isso passa, como eu dizia, pela anistia. E também não vamos esquecer aqui, Geisiane, o presidente Trump foi bem claro sobre a perseguição a Jair Bolsonaro, a família dele, mas também aos apoiadores de Jair Bolsonaro. Portanto, aí de novo entra a questão da anistia. Pode ter certeza que existe uma atenção especial nesse assunto, porque é justamente a baliza. Não tem como falar de 2026, Geisiane, sem antes esses parâmetros aí. Nós temos o ex-presidente Bolsonaro que está preso dentro de casa, e isso vai tudo justamente na contramão daquilo que a administração Trump colocou bem claro. E sobre eventuais
ações e sanções, eu acredito, Geisiane, e o Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, foi bem claro ontem à noite. Ele disse, se necessário, nós vamos colocar, sim, mais sanções a autoridades, e alertou as instituições, que poderiam ser aí as instituições financeiras, né, as instituições bancárias. Não paguem para ver, estamos dispostos a dar esse passo além, se for necessário. Não sou eu que estou falando, Geisiane, é um dos cargos, o Scott Bessent ocupa um dos cargos mais importantes da administração Trump, do governo americano. Ele é o secretário de Tesouro dos Estados Unidos. Mas aparentemente o establishment brasileiro se contentou apenas com esse convite do Trump, mas eu quero lembrar que aqui é um convite para iniciar a partida. Isso não significa que um lado ganhou o outro, muito pelo contrário. O convite foi, vamos jogar. É como se duas equipes tivessem concordado, então, em levar a bola para o gramado e começar a partida. E um lado está querendo comemorar sem o apito. Antigamente, você dizia, não comemore antes do apito final, né? Pois é, agora tem gente querendo comemorar antes do apito inicial. Eu acho um pouco perigoso isso, viu, Geisiane? Ivan Kleber, muito obrigada pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até a próxima. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like. Não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.